Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, te damos graças nessa noite, neste momento que nós dedicamos a Ti, Pai. Sim, nós saímos das nossas casas dedicados a aprender, a conhecer, a aspirar do Senhor, meu Pai. Sim, a trazer para dentro de nós o conhecimento da Tua Palavra, as profundezas da Tua Palavra. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, quero pedir perdão pelos pecados da igreja, pelos pecados, meu Pai, de todos aqui, daqueles que estão em casa, para que o Senhor venha, sim, nos purificar, nos santificar para Ti mesmo, que este momento seja uma bênção para o Senhor e também para nós. Peço que o Teu Espírito Santo traga entendimento, traga revelação, sabedoria no Teu Espírito, meu Pai. Que a ciência da Tua Palavra venha estar no nosso meio. Traga, meu Pai, a luz, a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus, e nos faça também ter temor, que o Espírito de temor venha estar sobre nós, para que tudo quanto a gente aprender, nós venhamos viver a Palavra do Senhor e produzir frutos dignos de arrependimento. E nós, meu Pai, caminharmos, batalharmos, sim, na obra do Senhor. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória e toda majestade ao Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Tá todo mundo aí? Então bora então. Irmão, vamos lá rapidão para Mateus capítulo 9, verso 35, para a gente dar uma introdução pequenininha aí do que o Espírito Santo está falando para a gente nesses dias. A gente teve uns dias aí de recesso, né, irmão? Fala alguma coisa da internet, se tem alguém aí. Já vai dando glória. Não fica sem dar glória a Deus, irmão. Entregue toda a glória a Jesus. Não fique sem dar glória a Deus. Mateus capítulo 9, verso 35. Eu já quero pôr para fora aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. 9, 35. Hoje não tem Bíblia na frente, hoje é a Biblinha mesmo da sua mão mesmo. Cadê a Bíblia, irmão? 9, 35. Então diz bem assim, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, mistério da pregação, mistério da vida cristã, mistério do ministro, mistério do ministério. Qual que é o mistério do ministério? Ide. E Jesus ele foi indo e ensinando nas sinagogas. Aí depois ele fala assim, ó, e pregando. Tem diferença? Mas o primeiro na sequência está o quê? Ensinando. E depois pregando o evangelho do reino. E depois, o que é que por último? Por último, curando. A cura, ela é só um complemento, ela não é o começo, ela é o complemento daquilo que foi ensinado e daquilo que tem sido pregado. Eu costumo dizer aqui para vocês que não dá para eu pregar um prego numa parede sem que antes eu faça a parede. Então a pregação, a base de toda a pregação é o ensino. Hoje eu testemunhei um testemunho de um missionário lá do sertão, lá do Cariri. Ele está lá no Ceará lá e está fazendo uma obra lá, a coisa mais linda do mundo. E ele citou esse texto. E esse texto foi o que ele está fazendo lá. É o que ele começou do zero e o que ele começou a fazer. O que ele começou a fazer? Sentou com o povo num cômodo, igual nós estamos sentados aqui hoje aqui, e sentado eles começou a ensinar o evangelho. Aí isso era durante a semana. No dia do culto, ele pregava aquilo que foi ensinado. E sabe o que acontecia quando ele estava pregando? Pessoas eram curadas. Então, esse é o evangelho. Esse é o ministério. O ministério é esse. É você sentou aqui para aprender, mas você sai ali para fora e já começa a ensinar. Há lugares e há momentos que vocês vão pregar o evangelho. A pregação ela é expositiva, ela é afirmativa.
Só que eu estou afirmando uma coisa para uma pessoa que não teve uma base de ensino. Então, estou afirmando o que para ela se ela não sabe? O texto que nós usamos muito para o batismo e para o discipulado, pelo menos eu uso, que é o texto lá de Atos, que ele vai falar do eunuco lá, e Filipe e o eunuco etíope. O eunuco estava lendo Isaías, pergaminho, ele estava com o rolo do pergaminho ali de Isaías. E Filipe olha e fala assim, entendes tu que lês? Então adiantava eu pregar para o eunuco? O eunuco ele era temente a Deus e estava indo a Israel ofertar, fazer oferta. Só que, como que ele estava fazendo uma oferta sem nem entender o livro? A pergunta de Filipe foi para ele, você está entendendo? Entendes tu o que lês? Ele, não. Se não tem quem me ensine. Ele não falou assim, se não há quem pregue para mim. Ele falou, se tivesse alguém que me ensinasse, eu ia entender. Filipe se ajunta com ele no carro. Filipe ensina. Após Filipe ensinar, ele já entendeu. E quando ele entendeu, sabe o que ele quis? Olha, tem ali água. O que me impede? Filipe disse, tendo água, e se tu crês de todo o teu coração, nada impede. Então, por que pessoas não estão sendo cristãs? Não estão exercendo ministério? Muitas delas por falta de não entender. O que a gente vê, irmãos? Pessoas que estão na igrejas, não vou falar essa palavra cair nos dentes não, mas já falei, e não entende, e não faz porque não entende. Se for movido, porque para pegar um carro e viajar, foi pela emoção? Porque se foi pela emoção, está errado. Foi pela pregação? Se foi pela pregação, também está errado. Tem que ser pelo ensino. Isso entrou dentro de você. Esse entendimento entrou dentro de mim, esse entendimento entrou dentro de mim. Aí a pregação vem e me ativa. Nossa, eu tenho que ir. A pregação ativa aquilo que eu fui ensinado. Ela ativa, ela me ativa. E depois, a consequência de eu ter a palavra dentro de mim e colocar ela para fora, onde há a palavra de Deus, a cura. Onde há a palavra de Deus, a manifestação de dons do Espírito Santo. Sabe o que eu não tenho ouvido falar nas igrejas? Sobre o Espírito Santo. Eu estou falando de dons, eu estou falando disso, de busca. Mas sabe por que eu não tenho ouvido falar do Espírito Santo nas igrejas, nos lugares? Por quê? Porque as pessoas já não estão orando mais. E só conhece, só sabe ter essa ação, eu e o Espírito Santo em mim, e eu deixando o Espírito Santo trabalhar, é só na oração. Isso aí é só na oração. Você pode ler a Bíblia o tanto que você quiser. Porque é como se eu pegasse um caderno aqui, que tivesse escrito tudo sobre a minha esposa. Tá tudo sobre ela nesse caderno. Mas eu nunca convivo, eu nunca toco, eu nunca pego, eu nunca dou um beijo, eu nunca dou um abraço. E as pessoas querem falar sobre o Espírito Santo sem ter comunhão com o Espírito Santo. Eu conheço o texto sobre o Espírito Santo. Eu conheço o texto lá de Coríntios sobre os dons que o Espírito Santo traz. Mas eu mesmo nunca sentei com ele, frente a frente, e falei, Espírito Santo, como que é isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? Eu, antes de ser batizado com o Espírito Santo, irmão, pensa num cara que buscou o batismo com o Espírito Santo, foi eu. Mas eu busquei como se fosse a última coisa da minha vida. Eu jejuei, eu fiz propósito de Daniel, eu deixei de comer, eu deixei de beber, eu orei 4 vezes por dia. Todos os dias eu li não sei quantos capítulos da Bíblia, e foi ruim? Não, não foi ruim. Na verdade, nesses dias eu senti tanto poder de Deus. Mas foi tanto poder de Deus que eu falava assim, eu acho que eu vou ser batizado andando na rua ali. Teve um dia que eu fui no mercado comprar peixe. E eu dentro do carro, a minha carne inteira estava tremendo. Eu falei, meu pai do céu, eu vou ter que comprar o peixe no mercado, lotado de gente. Já sei, Deus. Quando eu entrar lá, você vai fazer aquilo lá e eu vou sair falando rajada de língua lá. E o povo vai ficar olhando e falar, nossa! Aconteceu que eu pedi tanta misericórdia de Deus que eu não fui batizado. Acabou o propósito de Daniel, que eu estava fazendo 21 dias. Eu orava 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e antes de dormir. E não é aquela oração 3 minutos, não. Oração x-salada. Não, o x-salada hoje está até demorando. Mas não é a oração McDonald's, não.
A oração nuggets, aquela que você vai lá e frita em 2 minutos, tá pronto. Me ensina miojo. Não. É oração, aquela oração que você sente, que você conecta e entra. E ali você, às vezes, nem é você que está orando mais. Não sei se isso já aconteceu e que isso aconteça com você, eu profetizo em nome de Jesus. Que você está orando e ao mesmo tempo quando você está orando, quando você está dirigindo a sua palavra para Deus, você presta atenção e já não é mais sua oração. A sua oração já está sendo a sua própria resposta. Quantas vezes eu já me peguei orando e a oração, o que eu estava falando da minha boca já era a resposta que eu estava perguntando para Deus. E eu parava assim, falei, Deus, eu acabei de falar o que é a resposta para mim. Porque ali que você está falando, no meio daquela oração ali, já não é você falando, já não, a sua boca está sendo usada, mas já não é você que está saindo de você mais. Isso é um estado que a igreja tem que encontrar, esse estado de comunhão, esse estado de intimidade com o Espírito Santo. E as coisas vão fluir. Eu tive fome, eu tenho sede, eu não quero deixar de ter. Eu peço todo dia para Deus, tenho fome, tenho sede e eu quero mais. E aí, irmão, se você quiser, tem, não tem, Aken? Tem fonte? Vocês querem começar ou não? Ou não? Vocês entenderam isso aqui, irmãos? 9:35. Você viu aí o mistério do ministério? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Em si. Segunda coisa. Terceira coisa. A cura vem logo a seguir. Não se preocupe. Mas primeiro, ensina, depois prega, depois vai adiante. E isso é que a igreja vai crescer sim. Agora eu quero te convidar para abrir em Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Louvado seja Deus. Estou muito feliz com Jesus. Muito feliz mesmo. Você pode glorificar o nome de Jesus, viu? Olha. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Isso é um versículo chave. Você pode, se você tiver aquele canetão, você pode sublinhar, você pode marcar com aquele canetão amarelo esse versículo inteiro, porque é um versículo chave. Ele é um versículo chave, eu já vou te falar por que ele é um versículo chave e para quê. Apocalipse 1, verso 19 é um versículo chave para você, para começar a discernir o livro de Apocalipse. É um versículo chave. Não dá para começar a falar de Apocalipse como nós vamos falar, sem eu dar essa chave aqui para vocês. E o texto vai dizer assim, João, lá na ilha de Patmos, né? Recebendo a revelação, arrebatado em espírito, tá só a carcaça do João lá na ilha, e o espírito de João foi tomado e foi levado ao terceiro céu. E foi levado e viu coisas, esteve no lugar do trono. Foi transportado para o passado, esteve no presente e foi levado ao futuro. Que isso, irmão? Fala alguma coisa para Jesus. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu já começo a entrar. Vamos entrar no mundo espiritual, vamos entrar, irmão. É a hora, agora é a hora. Então aqui no verso 19 ele fala assim, ó, escreve as coisas que tens visto. Se você quiser colocar aí na frente do visto, ou se você quiser colocar no seu caderninho, você vai escrever assim, as coisas que tem visto, né? Presente, ou se for verbalizar tudo, é o pretérito, né? As coisas que tens visto, presente, pretérito. Então ele está pontuando, tem uma vírgula aí antes, depois as coisas que tem visto. Por que tem uma vírgula? Ele está pausando aí, olha. Escreve as coisas que tens visto. Primeiro ponto. Presente. João, aquilo que você está vendo agora, escreve. Só que ele continua. E as coisas que... Não, desculpa, gente. As coisas que tem visto é no passado. As coisas que você já viu, desculpa aí. Isso é passado. Apaga aí, corrige aí. Eu pulei uma etapa. As coisas que tens visto no passado. No antes. Aí ele continua, e as coisas que são, agora sim, presente. Presente, pretérito é no passado, irmão. Tem uma professora aqui na sala e nem me ajudou. Ô professora, ajuda eu da próxima vez. Então, a primeira aqui, ó, vou recapitular. Depois eu faço um cortinho ali, fica simples para vocês depois também. Escreve as coisas que tens visto, passado. E as coisas que são, presente.
E aí ele segue o texto. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, a visão de João, ela começa assim, pastor Cosmo. Fala, escreve das coisas que você tem visto. Escreve as coisas que são agora no presente. E também escreve, João, as coisas que hão de acontecer no futuro. Amém ou não? Então as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Amém ou não? Isso é a chave para você começar a estudar Apocalipse. E não se esqueça que o livro de Apocalipse não está em ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos. Então, você vai ler coisas lá no capítulo 5, que tinha que ter acontecido lá no 18. E você vai ver isso acontecer muito no livro de Apocalipse. Então, não confunda a sua cabeça. Eu sempre falo isso do livro de Apocalipse. Mas só entenda que não é porque você está lendo no capítulo 2 que necessariamente isso aconteceu nessa sequência. Amém? Então, agora, pula só um capítulo e nós vamos agora para capítulo 2. Capítulo 2. Verso 18. 2:18. Capítulo 2, verso 18. Só pula um capítulo aí e uns versículos. Vamos ler então aqui vamos falar sobre algumas coisas agora. Então diz assim: e o anjo da igreja de Tiatira escreve. Eu já vou parar aqui porque escreve ao anjo. Você pode voltar lá no mesmo capítulo 2, no verso 1, vai dizer o quê? Escreve ao anjo que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Volta lá no versículo 20 do 1, que você vai entender algumas coisas agora. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, 1:20, eu estou lendo. Na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7. Então presta atenção. Quais anjos? Que anjo? Jesus está mandando João escrever para quem? Destinado a quem? A um anjo. Mas espera aí. Por que aqui está escrito anjo? Que anjo? É um anjo ou é um anjo pessoa? Por quê? Porque é bom você falar. Porque anjo não é nome de anjo, e anjo é o significado da palavra anjo, é mensageiro. Então Jesus está falando assim, ó, escreve uma carta e dirija essa carta ao mensageiro, ao ministro que dá a mensagem para esta igreja, e a igreja, e tem todas as igrejas pontuadas, que é Éfeso, Tiatira, Esmirna, Filadélfia. Nós vamos falar sobre algumas delas aqui. O que eu estou pontuando para você é que quando você lê Apocalipse, você fala assim, escreve ao anjo. Que anjo? Não é um anjo espírito, é uma pessoa, que essa pessoa é a mensageira, ministra de mensagem, condutor de mensagem. Anjo é mensageiro. Tem várias, não tem várias, já tem ficado mais fraco a refutação desse anjo aqui, que tem pessoas que refutam e falam assim, não, isso aqui, ele tá falando isso aqui para um guardião da igreja celestial. Aí eu tenho que falar para esse cidadão, para ele pensar só um pouquinho, mas Jesus manda escrever carta para anjo celestial? Será que era necessário ele escrever uma carta para um espírito? Eu creio que não. E outra coisa, se você lê o texto, ele não está falando a um espírito, ele está falando a uma pessoa. E essa pessoa está dirigindo uma igreja. Então, eu estou falando isso para vocês, talvez ninguém ouviu falar sobre isso, mas há pessoas que refutam essa ideia que essa palavra anjo está se dirigindo a uma pessoa. Eles falam que essa palavra anjo está dirigindo a um espírito. Só que primeiro ele tem que entender que espírito, nem todo espírito é mensageiro. E a palavra anjo significa mensageiro.
Então, o primeiro ponto, se eu trocar essa palavra anjo por mensageiro, já acaba com o BO da cabeça desse cidadão que está pensando que é um espírito. Mas para ajudar essas pessoas que entendem assim, é só você falar para ele ler e entender que a Bíblia também não foi escrita em português. Que essa palavra anjo vem do grego, que eu já agora não me lembro mais. Qual que é a palavra para ângelos, que é do grego? Vem dessa palavra ângelos, que é do grego. E no hebraico ela tem outro nome. Que agora me fugiu a palavra do hebraico. Mas ela é traduzida do hebraico para o grego para ângelos. E ângelos é mensageiro. Não tem nada relacionado à palavra anjo. Ela não está acoplada a um espírito. Tanto que quando a Bíblia vai falar de Gabriel, é Gabriel. Só que Gabriel é anjo. Por quê? Porque a ação de Gabriel é entregar mensagem. Só que lá, quando ele vai falar de Miguel, ele já vai falar arque. Anjo. Por quê? Ele é um arque, ele está sobre anjos. Ele já está falando que ele é um arque, ele está sobre. Amém ou não? Hã? Como é que é o nome? Malak? É isso aí mesmo. Malar. É que tem que arrastar a língua. Né, pastor Costa? Então vamos lá. Voltamos lá para o verso 18. Agora você já entendeu que ao anjo é ao pastor, ao bispo. Olha, você vai ver traduções dizendo ao bispo. Por quê? Porque é o pastor da igreja, o ministro da igreja. Então, ao bispo, ao anjo da igreja, verso 18 aí, de Tiatira, escreve isto. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de... e os pés semelhantes a latão reluzente. Quando ele fala o Filho de Deus, que tem olhos como fogo, ele está falando assim, olha, os olhos dele penetram e alcança qualquer coisa e qualquer ação e qualquer atitude. Ele está querendo dizer que os olhos de fogo de Jesus estão de olho na igreja. O que ele está querendo dizer? Jesus está olhando, observando atentamente. Não com o olho apagado, mas com o olho de fogo. Ele está fazendo o quê? Tô de olho, hein? Tô. Nesse momento, agora, os olhos de fogo de Jesus estão olhando para nós aqui agora. É bom a gente entender e saber e lembrar disso. Que os olhos de fogo estão atentamente, os olhos penetrantes, que está sondando não só o que eu estou falando, mas o que está sondando dentro do coração, no meu coração aqui agora. Aí ele vai dizer aqui, ó, verso 19, eu conheço as tuas e o teu amor e o teu serviço, verso 19, 2,19. Apocalipse 2,19. 2,19. Vamos começar a pontuar aí. Eu conheço as tuas obras. Se você não tiver sublinhado, sublinha obras. Porque está pontuando, nós estamos pontuando tudo. Eu conheço as tuas obras. A primeira coisa que Jesus falou para ele, eu conheço as tuas obras. Luiz, Jesus conhece as tuas obras. E você vai entender a diferença de obras e serviço. Porque tem diferença. Tem diferença entre obras e trabalho. E o serviço aqui é o mesmo que trabalho. Mas ele começa falando, eu conheço as tuas obras. E ele pontua outro ponto. E o teu amor. Então ele falou, ele está falando de obras e de amor. Conheço as tuas obras e o teu amor. Então ele está falando que a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha obras. Bom. Mas ele também está falando que a igreja de Tiatira tinha amor. Que ótimo. Mas a igreja de Tiatira, também, ele conhece também o serviço, que é o trabalho da igreja de Tiatira. Nós vamos pontuar isso aí. E aí ele continua, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ele está dizendo,
Conheço as tuas obras. Mas eu estou vendo que as tuas últimas obras são em mais quantidade do que as obras que você vinha fazendo. Bom, quer dizer que você aumentou o número de obras. Você está alcançando mais em obra. Amém até aqui ou não? Agora ele continua no 20 dizendo assim, ó, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então agora vamos começar a explicar a primeira mulher de Apocalipse. Quem é a primeira mulher de Apocalipse? Apocalipse, capítulo 2, e o verso que fala dela já é o 20. 2:20. Primeira mulher. Primeira mulher. Primeira mulher. Quem é? G. É com Z que tá aí ou com S? Jezabel. Ok? Primeira mulher de Apocalipse. Jezabel. O Apocalipse vai falar de 3 mulheres. E a primeira mulher que Apocalipse vai citar é essa mulher aqui. Jezabel. Significado do nome Jezabel. Filha de Baal. Pode anotar aí. Filha de Baal é o significado do nome. Baal é um deus fenício. Você pode colocar isso também. Deus dos fenícios. Vou esperar você anotar. Hoje vai ser assim, porque é muito conteúdo minucioso. Filha de Baal, com 2 As. Baal. Deus dos fenícios. Deus também da Babilônia. Porque a Babilônia depois se fundiu, com muitos reinos fundiu para virar a Babilônia. Então, a primeira mulher de Apocalipse 2:20, primeira mulher citada, Jezabel. Você vai colocar mais significados desse nome. Esposa de Baal também é o significado. Filha de Baal. Esposa de Baal. E você também vai colocar aí, exalta Baal. O significado desse nome tem várias terminações ali, e ele vai... E também exalta Baal. E outra terminação que ele tem, que é já etimologicamente falando, é monte de lixo. Isso é da etimologia. Claro que isso é o que ela não queria que chamasse ela. Essa Jezabel é uma mulher presente na igreja de Tiatira? Ou Jesus está falando de uma pessoa figurada ali? Quem é essa Jezabel? Jezabel era a esposa de Herodes. Sequer é figurado. Por que quem é Jezabel? Ou quem foi? Jezabel foi a mulher do rei Herodes. Ok? Mas ele está falando do que essa mulher representava. Qual é a ação que essa mulher instigava? E nós estamos tocando um assunto aqui muito delicado. Por quê? Pergunta por quê? Porque nós somos igreja. E nós não estamos isentos de ter ação de Jezabel dentro da igreja. Está entendendo? Nós temos que estar sensíveis primeiro ao ensino, nós estamos entendendo. Então nós vamos discernir o que é uma ação, as atitudes. O que esse espírito provoca dentro da igreja. Meu Deus. Porque quando você vê agora, você já ouviu falar os crentes gostam de fazer muito isso. Os crentes falam assim, ó, Jezabel, você tem espírito de Jezabel. Quem já ouviu? Os crentes já ouviu isso aí. Por quê? Porque, claro que quem fala talvez não sabe o que significa, só sabe que é ruim. E ruim é uma certeza que é ruim. Mas e o significado real? O que é essa
Então, olha o que ele está falando. Antes de pontuar o que é Jezabel, eu quero só diferenciar as obras e o serviço. A igreja tinha obras, amor e serviço. Ok. Também que ela guardava a fé, era uma igreja de fé, era uma igreja de serviço, e era uma igreja que tinha mais obras no fim do que no começo. Que bom. Que bom que a gente começou com menos obras, agora estamos com mais obras. Mas a obra, o que é obra? Você quer saber o que é obra? Obra é o que Jesus fez e continua fazendo através dos seus. Amém? Trabalho é aquilo que Jesus não mandou nós fazermos e que nós estamos fazendo. Aquela parábola que tem duas pessoas no moinho, elas não estão na obra, elas estão trabalhando. E aquele trabalho é aquela resposta que Jesus vai dar. Afasta de mim, que eu não vos... Mas como assim? Eu não estava na obra? Não, você estava trabalhando. E eu não te chamei para trabalhar. Para que ele chamou, irmão Fábio? O irmão Fábio gosta de repetir muito isso. Ele gosta de você estar na obra com ele. Estar na obra com ele. Ou seja, a obra sem Jesus é trabalho. E trabalho significa tortura. Trabalho, do grego, é tripalo. Trabalho, o nome trabalho significa tortura. Significa flagelo, significa eu me estou flagelo. Quando um crente fala assim, eu estou cansado da obra, não. Você vai ter que corrigir. Ele fala, não, você não está cansado da obra, você está cansado do seu trabalho. Ah, não, mas eu estou servindo. Falei, não, mas senta ali. Respira. Aí vai respirar. Alguma coisa mudou? Morreu alguém? Você é insubstituível? O que estava acontecendo nos dias de Elias? Elias se cansou. E quando ele se cansou, o que ele entendeu? Ele se fadigou. E Deus não quer que ninguém se fadigue. Ele se fadigou tanto, ele falou assim, Deus, mas eu sou o único que não se dobrou ainda. Eu sou o único que ainda guardo ainda, que não tem altares de Baal. Eu falei, não. Quando o cara está cansado da obra, significa que ele deixou de trabalhar com Jesus. Jesus parou, está assim, sentado, descansando, e o cara continuou. E Jesus falou assim, rapaz, você não vai descansar não? Chega a minha hora aqui, meu filho, ó. Não, mas se não for eu, vai acabar, o fulano vai morrer, o outro vai se suicidar. Eu falei, irmão, e descansou Deus do seu trabalho. Aí o que Deus fez com Elias? Calma, Elias. Elias, ó, fugiu de quem? De quem que Elias foge? Porque a Jezebel, um dos princípios de Jezebel é fazer você trabalhar. E achar que você é o único. Tá pegando aí ou não? Eu sou o único que posso. Se eu morrer, ninguém mais prega em Israel. E Deus fala bem assim, oh, se você soubesse. Se você soubesse. Quantos mil? 7? 7 mil. 7 mil que ainda não dobraram. Então, vamos falar das características. Vocês entendem a diferença entre obra e serviço? Você quer estar na obra ou você quer estar no trabalho? Deixa o trabalho para os trabalhadores, né? Eu quero estar na obra com o meu Cristo. E quando ele parar, eu paro. Por quê? O povo estava no deserto. A nuvem só andava? Não, a nuvem parava. E quando a nuvem para, é sinal de quê? Pergunta de quê? Monta a tenda. Monta a tenda. Para quê? Vai adorar. Não, vai adorar. E sabe qual que é um dos momentos que nós mais adoramos a Deus? Quando nós descansamos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Sabe qual que é o lugar que você adora a Deus? É o lugar que você mostra que você está confiando. Imagina você num deserto. Sem nada. Aquele deserto assim, e você conseguir dormir. Significa assim, Deus, o Senhor é o meu guardador.
O Senhor é aquele que não pestaneja. O Senhor é aquele que está me guardando. Quando a pessoa fala assim, ó, eu confio em Deus e não consegue dormir, tem alguma coisa errada. Ela tem que dormir. Porque o dormir é uma palavra sem voz. Dizendo assim, ó, eu confio. Tem alguém aí ou não? Então, olha assim, ó. Mas tem um contra ti que toleres que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela é profetisa? Ela se diz profetiza. Então, primeira coisa aqui, Jezabel, ela não é profeta, mas ela se diz profeta. Tem na igreja? Tem na igreja. Cuidado. Cuidado. E claro que o espírito de Jezabel pode agir em homens também. Então, cuidado, que espírito de falsos profetas pode estar e estão agindo dentro da... Cuidado. Porque nem todos que dizem, assim diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo. E o Senhor está dizendo assim, ó, ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, e não é o Senhor que disse. Então, primeiro ponto, ela não é profetisa. Só que ela vai, um outro ponto dela. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Aleluia. Olha só. Olha só. O diabo ele dá conta de parar a igreja? Sim ou não? O que a Bíblia vai falar? Quando ele vai lá entregar a chave para Pedro, o que ele fala? Chave do reino, ele fala assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ok, então o diabo dá conta da igreja? Segunda palavra, não. E a palavra é verdadeira? Então ele não dá conta. Se ele não dá conta de parar a igreja, ele dá conta de fazer, sabe o quê? Ele não para, evangelista, mas ele consegue frear. Ele não consegue parar, mas ele consegue confundir. Ele não consegue parar, mas ele consegue dar Tá aí ou não? Então, já que o inimigo sabe que com isso ele não consegue parar, mas ele sabe confundir. E uma das coisas que o inimigo usa para confundir a igreja é com ensinos, que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Está escrita a palavra ensine aí na sua Bíblia ou não? Sublinha aí, ensine. No verso 20. Então, olha só. É possível uma igreja se mover por uma profecia? Sim ou não? É possível. Mas se essa profecia for falsa? Ela vai se mover de engano. É possível a igreja se mover pelo aquilo que está sendo ensinado para ela? E se o ensino for enganoso? Ela vai aprender errado e vai fazer errado. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Então o espírito de Jezabel usa a profecia para fazer com que você mova de engano. Enquanto você está movendo de engano, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está agindo no engano de Jezabel. E achando que está fazendo a obra de Deus. Isso aqui é muito sério. Evangelista Fábio, isso aqui é muito, não é pouco sério, não é muito sério. Porque eu vejo, e eu mesmo tenho esse medo. Qual o medo que eu tenho? Eu vejo muitas pessoas com esse medo. Será que eu estou fazendo para Deus e é para Deus mesmo? Será que eu estou indo lá, é para Deus mesmo? Será que eu aprendi assim, estou fazendo assim, aquilo é a verdade mesmo? Então, isso aqui que nós estamos falando hoje é um assunto muito delicado e muito sério e que é necessário a igreja aprender de verdade. Porque eu tenho que me preocupar se o ensino é verdadeiro e eu tenho que me preocupar se a profecia é verdadeira. Olha o problema nosso. Assim diz o Senhor, sim, assim. Falou, não falou? Deus falou? Se foi Deus que falou, senta.
espera acontecer. Não tenta fazer acontecer a profecia de Deus. Se foi Deus que falou, é só você esperar. Ó, Deus falou que eu vou para tal lugar. Eu falei, meu irmão, eu vou só falar o seguinte. Deus, ó, eu estou bem, na linguagem bíblica, eis-me aqui. Eu nem vou falar como Daniel falou, porque Daniel falou, depois que 3 vezes que ele escutou, ele falou eis-me aqui, o Eli falou para ele, agora você vai falar assim, fala que o teu servo ouve. Já que eu já ouvi, agora eu vou falar o contrário, eis-me aqui. Se eu ouvir a profecia, agora eu vou dizer, eis-me aqui. Se eu não ouvir a profecia, eu vou falar primeiro, fala que o teu servo. Depois que eu fala que o teu servo ouve, aí eu tenho que falar. Deus, eu estou aqui. Para fazer esse negócio aí, eu estou contigo. Nós dois. Aí nós escutamos uma profecia. Aí você já começa. Aconteceu isso comigo. Eu não tive uma profecia, mas eu tive um sonho. E eu acredito nos sonhos bíblicos, nos sonhos espirituais. A Bíblia me dá amparo bíblico para me acreditar. Eu tive uma revelação. E eu creio na revelação. Só que não é porque Deus deu a revelação, porque Deus deu uma revelação para Abraão, que ele ia ter um filho. Mas só 90 e tal anos depois que foi acontecer. Aí o que o Abraão ficou? Eu tive a revelação, eu tive a profecia. Sara, eu tive a revelação. E a Sara do mesmo jeito. Não, mas nós vamos ter filho, nós vamos ter filho, porque nós vamos ter filho. E Deus falou que nós vamos ter filho, nós vamos ter filho. Aí Sara pegou, Agar, vem cá. Vamos fazer com que a profecia de Deus se cumpra. Deita com Abraão e bora lá. E Deus falou assim, eu falei que você ia ter um filho. Mas minha profecia não é essa. E não. Nossa, isso aqui, meu Deus, irmão, fala alguma coisa. Paz Jesus. Isso é grave. Mas é o que todo mundo vive. Eu estou falando para vocês, não faça isso. Por quê? É normal você ter uma revelação de Deus. Ter uma profecia. Algo que vai acontecer. Mas não quer dizer que é para amanhã. A não ser que ele fala. Assim do Senhor. Ainda nessa semana. Aí você fica esperando. Essa semana, Deus. Tudo é no tempo de Deus. A não ser que ele deu o tempo, é tipo o tempo da volta. Ele deu. Então o que nós temos que fazer? Só esperar. Eu posso antecipar, fazer alguma... Não posso, não dá para fazer nada. A não ser pregar o evangelho que ele mandou. Isso ele mandou. Mas mesmo pregando o evangelho, nós vamos continuar sem saber. Que ele não deu. Nós temos a profecia e a palavra a nosso favor. Qual que é a palavra? Eu virei buscar. Ponto final. Quando? Não me deu quando. Mas eu creio que ele vai buscar e acabou. Então não vou querer fazer com que ele venha antes da hora, porque não tem como. Eu posso pregar. Eu estava falando para o cidadão hoje. Mas tem que orar. E tem que orar para que mude a situação. Eu falei, irmão, vou contar um negócio para o senhor. Quando você for orar, sua orar é diferente. Você pode orar o que você quiser. Mas sua oração não está acima da palavra de Deus. Presta atenção quando você for orar, para você não orar contra a Bíblia. Tem muita coisa que a gente vai pôr o joelho no chão, não ora contra a Bíblia não, que você está gastando seu tempo à toa. Tem oração que a gente faz, que eu já ouvi pessoas orar, que eu falava assim, gente, a Bíblia fala que o céu e a terra vai passar. Só que essa palavra não vai passar, quanto mais oração desse cidadão. Cidadão, você pode orar e a oração tem poder, e a oração tem efeito. Mas não ora contra a Bíblia. Se a Bíblia está falando que vai ficar ruim nos fins dos tempos, é porque vai ficar, irmão. Se você orar para não ficar, não vai adiantar muito. Eu falei para ele hoje aqui, que o palco para o anticristo vai ter que ser um caos financeiro, um caos religioso, um caos climático, um caos político. O anticristo vai ter que chegar no lugar e vai ter que encontrar esse cenário para ele se revelar. Se ele não encontra, aí nós estamos orando, e nós temos que orar, mas nós temos que ter uma oração dentro da Bíblia. Por quê? Deus, eu oro para que isso não aconteça. Não. Aí vamos supor que você vê o Papa e o Buda dando a mão. Deus, eu oro para que isso não aconteça, repreende.
Irmão, como que eu vou repreender? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Lógico que você está entendendo, porque não faz sentido. Deus, põe o joelho no chão, levanta a igreja. Igreja, vamos clamar para o anticristo não vir. Nós vamos repreendê-lo agora, ele vai morrer agora em nome de Jesus, que ele morra, ou que ele nem nasça. Irmão, não tem lógica. Né? Se orar, a Bíblia é clara em falar que tudo que está nela vai acontecer. E tudo que já aconteceu, os caras podem ter orado, filho. Aconteceu. Não tem para onde correr. Agora, a minha oração é o seguinte: Senhor, que eu alcance a maior quantidade de almas possível para Jesus. Senhor, eu oro para que o nosso ministério envie missionários para a maior quantidade possível de lugar. Pai, eu oro para que as pessoas que estão permaneçam na fé. Essa é uma oração da igreja. Essa é a oração da igreja. Pai, que as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor não se desviem da tua palavra. Porque o Senhor não tem prazer daquele que volta atrás. Pai, eu oro para aquele missionário que está lá, que tudo se abra na frente, que caia as cadeias, que caia a corrente, que caia tudo, que os planos do inimigo sejam frustrados, para que ele entre. Isso nós temos que orar. Para que caia as correntes e os planos do inimigo. Pode orar, irmão, que isso vai dar certo. E vai dar certo. Eu tenho ouvido no discipulado e oração funciona. E é verdade. Oração funciona. Mas eu tenho que orar dentro da... Agora, é por isso que a pessoa ora errado, porque não lê Bíblia. Tem gente que ora aí pedindo pedindo coisas que não vai rolar. Entendeu isso aqui? Então ela profetiza, ela se diz profetiza e não é. Por que ela se diz e não é? Porque o que ela fala não se cumpre. Mas ela pode agir de engano. E engana muitos, viu? Ela pode ensinar uma doutrina errada? Pode. E se eu aprendi errado, eu faço automaticamente. Então vamos estar atentos nisso aí, irmãos. O que ela tem? Então, olha aqui. Jesus aprovou as obras, aprovou a fé, aprovou o amor, sim ou não? Então, mas tem um problema. Por que eu já falei isso aqui e continuo a falar várias vezes. Quem conhece a composição química do sal? Pode falar aí. Composição química do sal. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. É a composição química do sal. Cloreto de? Existe só o cloreto? Existe. Existe só o sódio? Existe. Se eu pegar o cloreto e pôr na comida e beber e temperar só com cloreto e temperar e comer, o que vai acontecer comigo? Eu morro, eu vou ficar muito ruim. Se eu pegar só o sódio e colocar na minha comida e temperar ela, também não vai rolar. Mas se eu juntar os dois e temperar a minha comida, vai ficar o quê? Minha comida vai ficar sabor, vai dar sabor para minha comida. O que eu estou querendo dizer? A igreja de Tiatira tinha amor. Aí tinha um cloreto. Mas aí não tinha o sódio. E o sódio é o ensino verdadeiro. O que adianta eu ter muito amor e ter muita vontade de fazer, mas não saber como fazer e não fazer certo? Para dar tempero, para a comida ficar saborosa e para a comida me alimentar de verdade, eu tenho que ter o cloreto e tenho que ter o sódio. Não tem que ter só o cloreto e nem só o sódio. Uma igreja só de amor, ela não vive. Mas a igreja tem que ter a profecia. Esse ponto aqui é muito forte. Por quê? Olha os ministérios. O irmão Fábio faz com a mão direita. Apóstolos, fundamento. Por que fundamento? Olha aqui. Ele é o fundamento de todos os outros. Mas o logo que vem a seguir, profecia. Por quê? A profecia é o que dá. Então, se eu tenho uma igreja que a profecia dela me dá uma direção errada, eu vou caminhar errado. Agora eu tenho o evangelista do alcance. Por quê? Profetizou, esse vai alcançar. É o dedo maior aqui. Eu aponto e esse aqui tem um alcance maior. Esse aqui, ele é o amor. É o dedo da aliança, é o dedo do compromisso. Eu sou fiel àquilo que foi profetizado. Meu Deus, eu acho que vocês não estão aqui hoje. Mas espera aí, como que eu vou entender isso aqui tudo? Com o ensino. Se eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra,
Olha só como é que as coisas são sérias, como é que as coisas são organizadas no reino de Deus. Eu profetizo, vai, Deus manda você ir. Só que eu não tenho. Eu vou, chego lá. Quando eu chego lá, vou. Não sai. Tem lógica as coisas assim, irmão Fábio? Mas não é simples. Do jeito que ele ensinou, não é simples. Agora, é isso que eu estou dizendo para vocês. É uma falsa profecia e um falso ensino. Isso derruba uma igreja. Então, Jesus está dizendo assim, ó, porém eu tenho contra ti. Vamos seguir o texto agora para nós seguir. Então, ela tem, olha, mas tenho contra ti e o tolerares, ou seja, Fábio, eu estou tolerando, eu relativizei, tá? Ó, sabe o que as igrejas estão acontecendo agora? Relativizou. Assim, Jezebel está aí, deixa de boa. Se a irmã está agindo daquele jeito, deixa de boa. Não tem repreensão, não tem correção, não tem impulso. A palavra está sendo dirigida ao pastor da igreja. O pastor da igreja faz alguma coisa. Repreende, doutrina, ensina o povo o que eles têm que fazer. Jezebel não pode mandar aqui não. A Jezebel não pode dar voz, ela não pode ser a voz aqui. A voz tem que vir de Jesus para o anjo. E o anjo tem que dar direção. Irmão, o anjo tem que dar direção e ponto final. Ah, mas eu não aceito. É por isso que eu falo. Não, eu não vou falar não. Se eu fosse, deixa eu pegar. Se eu não, Deus deixasse eu pegar a direção da igreja aí, porque eu já falei para ele que eu não quero. E até hoje eu falei que eu não quero. E o dia que ele quiser, eu não posso lutar contra ele, porque senão dá ruim. Mas até hoje eu estou, né, pastor? Não, estou em cima do muro, não. Estou. Mas o dia. Não, eu já falei para ele também. Deus, então você faz. Aí. Eu vou estar lá. Eu vou. Eis-me. Mas eu, se for preciso de eu orar e falar, Senhor, eu talvez, né? Eu não consigo isso aí. Eu pastorei a igreja lá em Portugal, foi uma frustração gigante para mim. Eu pastorei a igreja lá em Portugal. E não quer dizer que eu não vou ser pastor de novo de uma igreja local, ou vai saber, Deus sabe. Mas enquanto isso, eu estou na obra com Jesus. E tenho paz no meu coração de estar fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer. Porque o que eu estou fazendo aqui não veio de mim mesmo. Garanto para você que não veio de mim mesmo. Que eu não faço isso aqui para aparecer, porque se fosse eu também estava morto, porque não está adiantando. Adianta do tanto que Deus quer, porque a minha rede ela faz assim, ó. E pega aí uns quantos aí, né, irmã? E nós vamos lá e batiza e prega e ensina. Agora, se o seu ministério for de ganhar uma alma, mas talvez é um Billy Graham da vida que ganha milhões. Tem gente que quer número, Jesus não quer número. Jesus quer qualidade, Jesus quer pessoas que estão andando com ele de verdade. Talvez seu ministério é de ganhar uma pessoa. Talvez você tenha que ganhar só a sua casa. Talvez tenha que ganhar aquele irmão lá, aquele irmão problemático lá. Isso é ministério. Se der conta de ganhar ele, irmão, e esse der fruto, evangelista, tá tudo certo já. Não se preocupa não. Amém ou não? Vamos continuar ou não? Verso 21. E dei-lhe tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Um dos pontos que acontece e está acontecendo com a igreja brasileira e mundial é essa. Se eu receber uma profecia errada e um ensino errado, o que eu estou fazendo? Eu estou ganhando dinheiro me vendendo. Isso é terrível isso aqui, hein? Talvez isso aqui pode falar em convenção para 300 mil pastor. O que é prostituição? Ganhar. Ganhar com se deitar com outro. O que está querendo dizer? Tem pessoas querendo vender a noiva de Jesus e ganhar dinheiro com isso. Fornicação? Não, mas ela tem lucro. Aí, é complicado, tá vendo? Fornicação não tem lucro. Fornicação é sexo antes do casamento. Prostituição é fora ou dentro, desde que cobre. Desde que cobre a prostituição. Amém ou não? Então, o que as igrejas estão fazendo hoje?
Estão se vendendo por dinheiro. Como que uma igreja de Jesus pode se vender por dinheiro? É possível? É. É possível. É possível ela deixar o dinheiro. É um exemplo. É um irmão lá que é um adúltero, um prostituto. Mas por causa do dízimo dele, o pastor da igreja não tem coragem de vender, de repreender ele. Por quê? Porque o dinheiro dele. Então isso é uma venda, isso é uma prostituição. Isso é uma prostituição. Uma das prostituições é isso. Querer vender a noiva. Não, aqui pode vir, que se você tiver influência, pode vir, você tem isso, você é vereador, você é fulano, você é aquilo. Vou vendendo a noiva, vou ganhando lucro com isso. Essas coisas não é bom falar não, né? Mas amém, tá na Bíblia, tem que falar, né? Então vamos lá. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Nesse 22, adultera está o quê na sua, pastor Costa? Hã? Está adultera também, né? Então ali ele está falando, na verdade aqui está falando de prostituição, fornicação e adultério. Olha só, colocarei numa cama. Eu não sei se você sabe, meu Deus, será que eu posso falar isso aqui? Está preparado para ouvir? Qual que foi a primeira praga que Deus levou ao Egito? Quem é bom de Bíblia aí, ou bom da cabeça? Primeira praga que Deus feriu o Egito. A primeira. A primeira foi sangue. Correto. Feriu as águas. Ferindo as águas, ele ataca o quê? Ele atacou as finanças do povo. Agricultura. Segunda praga. Se eu ferir a agricultura, eu feri aonde? O bolso. Primeira coisa que foi ferido. As águas foi ferida, mas aonde alcançou? O bolso. Primeira coisa que alcançou foi o bolso, foi o financeiro. Acaba com a agricultura, não entra dinheiro. Segunda coisa, as rãs. Quem produziu as rãs? Os rios de sangue. Só que o mais engraçado desse texto é uma coisa que eu vou falar agora. Para onde Deus mandou as rãs ir? Meu Deus, isso aqui é forte. Em cima da cama. Pode ler o texto, se quiser ler, pode ler. Sabe para quê? Se sua casa já não está boa por causa das finanças, e se tocar no leito da sua cama, e se tocar no prazer do casal? Cala a família. Forte, hein? Isso aqui é outro estudo. Não ia falar sobre isso não, mas só dei um negocinho para vocês aí. Isso é o estudo das pragas. Mas depois nós fala delas. Tem estudo demais na Bíblia, né? Mas o das pragas é brabo, viu, pastor Cosmo? Mas vamos deixar quieto isso aí. Eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela. Então o que ele está falando assim? Ó, as pessoas que estão lucrando e adulterando com essa Jezabel, Deus vai colocar enfermidade nelas. E tem pessoas que vão estar doentes e enfermas e talvez nem sabem que é porque ela está se deitando com Jezabel, se rendendo às paixões de Jezabel. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então, pode ficar tranquilo que as pessoas que se sujeitam a Jezabel e aos ensinos de Jezabel e às profecias de Jezabel, Deus vai colocar eles numa cama, mas não em tranquilo, em repouso. Vai colocar eles numa cama doente e em grande tribulação. Amém ou não? Está escrito grande tribulação aí ou não? Então se prepare, cuidado. Se você ouvir a doutrina de Jezabel, ele vai te jogar na grande... Ih, pastor Cosme, hein? Estou no 22, fim do 22. Como é que está na sua aí, pastor Cosme? Como é que está aí, pastor Cosme? Em grande? Lançará onde? Essas pessoas serão lançadas em grande tribulação. Podemos
Podemos dizer por quê? Para mim ir para o reino eu tenho que ter o quê? Mas e se eu estou fazendo obras de Jezabel? Eu vou para a grande tribulação. Pode anotar aí. Irmão, esse estudo aqui vai ficar gravado, depois eu vou editar, mas esse estudo aqui é muito forte. Irmão, eu não quero dar estudo aqui nessa igreja, eu não quero ensinar onde quer que eu vá, só para enriquecer você com teologia. Não, eu quero que você pegue princípios da Bíblia e aplique na sua vida. Porque isso aqui é princípios que eu tenho que temer e executar na minha vida e não deixar que outras pessoas vivem isso aqui. Por quê? Elas vão ser lançadas na grande tribulação. Se tem obra de Jezabel, você vai para onde? Primeiro que você vai ser enfermo e vai entrar na grande tribulação. Você pegou isso aqui, pastor? Irmão? Dá na paz do céu. Pega uma Bíblia, pastor. Meu Deus, meu irmão. Uma Bíblia. Tem uma Bíblia sobrando aí, não, irmão? Mas depois também você vê de novo lá, com a Bíblia aí. Mas vocês estão entendendo? Eu quero saber se vocês estão entendendo isso aqui. É forte ou não é, pastor Costa? Então, ok, grande tribulação, continuação do 22. Se não se arrependeres das suas... Olha, ele está falando das obras. Se a Jezabel te levou a fazer essas obras, Akem, automaticamente você tem que se arrepender. E não é arrepender e ficar aqui não, é correr em fazer as obras certas. Porque existe, irmão, dentro da igreja de Cristo na terra, existe pessoas fazendo obras erradas. Isso é um perigo e nós estamos estudando uma coisa aqui, irmão, que é séria. Amém? Posso continuar? E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas. Vamos ler só o... Ah não, vamos ter que ler o 24 até o 26 aí, para a gente passar para a segunda mulher. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos têm esta doutrina, não tem essa doutrina é ensino, vocês sabem disso, e não conhecem como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Eu vou de novo esse versículo. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas, sublinha aí, olha as obras que ele quer que você guarda. As minhas obras, para o reino. Mas sublinha obras de novo aí, porque essas são as obras. O tanto que ele falou quantas vezes que ele falou a palavra obra só nesses versículos aqui, pastor, irmão. Eu lhe darei poder sobre as... Isso é o reino. Essas obras é o que te dá poder sobre as nações nos dias do milênio. Akem, você entendeu isso aqui? Não, você entendeu. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, não as obras de Jezabel. Se eu estiver nas minhas, quando ele fala minhas, é as obras de Jesus. Quais que é as obras de Jesus? Tudo que ele fez. Eu faço igual. Levantou o caído. Vestiu o nu. Deu de comer ao faminto. Curou. Pregou. Limpou. Visitou os doentes. Ensinou. Exerceu misericórdia. Aqueles que guardaram as obras de Jesus, Jesus está dizendo, eu darei poder a vós sobre as nações. Quando será isso? Olha o que ele continua falando aí, ó.
eu ver se é nessa. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu pai. Do mesmo jeito que ele recebeu do pai dele um sete de ferro. E poder sobre as nações, está falando, vocês que guardaram as minhas obras, eu também darei a vós um sete de ferro, para vocês reger. E ele está falando assim, vocês vão quebrar elas como um vaso de oleiro. Quando eu chegar aqui, nós vamos ter que quebrar. Está escrito aqui no texto, aqui, ó. Amém ou não? Essa é a primeira mulher. Se tiver dúvida, se teve dúvida da primeira mulher de Apocalipse, você anota, para depois a gente falar no fim. E depois vocês me ajudam com a hora também, que eu não faço a mínima ideia que hora é. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Bendito seja Deus. Agora nós vamos. Então a igreja que tudo pode é a igreja que escuta Jezabel, a igreja da relatividade, a igreja que não tem doutrina, a igreja que não tem ensino, a igreja que vai. Tem amor, mas essa igreja é amorosa, mas não tem doutrina. A igreja não tem doutrina, tudo pode, tá tudo certo. Você só vai para uma cama com dores e para grande tribulação, porque as suas obras não glorificam o nome de Jesus. É só isso. Mas fique em paz, você pode continuar fazendo. Mas vai em paz para a grande tribulação também, que você não vai ter paz nenhuma lá também. Vamos agora. Vocês querem ir para o bom ou para o mal agora? Ou deixar o bom para o final? O bom é para o fim, né? Ou não? Vamos no capítulo 12. Tudo Apocalipse. Deixa eu ver se a gente falou sobre uma coisa aqui, que talvez nós vamos ter que voltar aqui. Vamos voltar, deixa o 12 aí, que eu não posso passar. Volta lá no 2, verso 14. Então vamos ler só o 14 e o 15 aí, para a gente entender uma coisa. O capítulo 2, verso 14. Andréia, lê aí para nós aí, fazendo favor. O verso 14. A doutrina de Balaão. O qual ensinava a Balaque a armas ciladas, diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só isso aqui. Por que eu não segui? Porque isso aqui é um complemento. É um complemento do que Jesus vem falando. Ele fala primeiro disso aqui, depois ele segue lá para a igreja de Tiatira para falar de Jezabel. Mas olha só, eu vou ler mais uma vez, e porque eu vou ler o 15 também. Eu vou ler no contexto, olha, segura. Na verdade, eu vou ler o 13, porque eu tenho que falar outra coisa aqui, olha aqui. Eu sei as tuas... Olha para você ver, tanto que ele gosta de falar em obras. E onde habitas, que é onde está o trono de... Olha aí, para você que não sabia onde que o trono de Satanás está. O trono de Satanás está na igreja de Pérgamo, está em Pérgamo, não dentro da igreja, está na cidade de Pérgamo. Está escrito aí, pode ler, vai falar duas vezes, ó. Vou falar de novo, ó. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Por que está escrito aqui que o trono de Satanás tem em Pérgamo? Lá em Pérgamo é o lugar de verdade mesmo, onde estava nesses dias o altar de Zeus. E Zeus, na mitologia grega, é o maior de todos os deuses. E Jesus, quando vai se dirigir a Pérgamo, sabendo ele que lá tem o altar, onde tem a imagem gigantesca de Zeus,
Jesus está dizendo bem assim, eu sei onde você mora. Está falando da igreja. O anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ele tá falando, eu sei das tuas obras e onde habitas. Igreja de Pérgamo, vocês habitam em Pérgamo, aonde está o trono de Satanás, que é o altar a Zeus. Pode escrever, o trono de Satanás, altar a Zeus. Verdade mesmo, local, geograficamente, o altar, o trono e a estátua do deus grego, Zeus, estava naquele lugar. E Jesus está falando assim, ó, o lugar onde vocês habitam é o trono de Satanás. Foi derrubado já, mas lá tem muitas estátuas de Zeus ainda. Isso aqui é pesado. Ou seja, o próprio Jesus, quando eu falo para vocês que as estátuas, que as imagens, que os altares carregam principados e potestades e carregam espíritos, é porque a própria Bíblia confirma isso em vários lugares. Aqui a Bíblia está confirmando que a estátua ali, o altar a Zeus, Jesus está chamando este lugar de trono de Satanás. E quem é o deus grego? O maior deus de todos. Em qual que é o maior demônio de todos? Satanás. Quem entendeu? O maior deus grego, Zeus. O príncipe dos demônios é quem? O príncipe dos capirotos, tudo. A Bíblia está afirmando isso aí ou não? Olha só, mas olha o que ele continua dizendo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde? Falou de novo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Jesus está falando para ele assim, gente, eu sei que você está morando num lugar e que essa igreja foi edificada num lugar muito terrível, difícil. Mas eu tenho poucas coisas. Poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quem não sabe o que é Balaão? Balaão foi um profeta que queria profetizar nos dias do Antigo Testamento, profetizar para outro rei lá, Balaque, contra Israel. Então ele falou assim, ó, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Qual que era o ensino de Balaão que estava falando aqui? Olha o 15 complementa para a gente terminar. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. O que eu aborreço. Na sua Bíblia, não sei como é que está eu aborreço, ou eu abomino, ou eu detesto. O que está falando na última parte do verso 15 aí? Está o quê? Eu aborreço. Mas tem uma Bíblia que é mais enfática, que fala assim, que eu abomino, que eu detesto, que eu não gosto da doutrina dos Nicolaitas. Quem são os Nicolaitas? Os Nicolaitas era um grupo de pessoas que ainda existe. Talvez eles só não saibam o nome deles. Mas os Nicolaitas eram as pessoas que pregavam uma certa doutrina semelhante à doutrina que vai falar de Jezabel. A doutrina do tudo posso. Eu entendo diferente. A doutrina do eu penso que pode. Essa doutrina dos Nicolaitas, para vocês ficar mais assim por dentro, existia um prosélito lá, todo mundo sabe o que é prosélito? Prosélito é um imigrante, não é imigrante a palavra certa aqui, um estrangeiro que viveu em Israel. E para ser prosélito, além de ser prosélito, ser imigrante, ele aderia ao judaísmo. Ó, amém até aqui ou não? Prosélito, você escreve aí, prosélito. Quando você lê essa palavra, você não fica perdido. Prosélito, na Bíblia está escrito esse nome várias vezes.
Talvez umas 2 vezes está escrito prosélito. Prosélito é um falou o nome aqui agora, um estrangeiro que tomou para si o ensino, a cultura judaica, a religião judaica, pode colocar aí, a religião judaica. E peregrino, esse prosélito também significa peregrino. Então, esses nicolaítas foram ensinados por um cidadão chamado... isso é um estudo que fala isso. Só que antes desse Nicolau, também já existia esses nicolaítas. Esses nicolaítas vêm do nome Nicolau, que foi um cidadão. E Nicolau significa ele conquista pessoas. Nicolaítas vem do nome Nicolau. E esse Nicolau, ele tentava não, ele estava inserindo uma doutrina enganosa no meio dos cristãos. Então, Jesus, quando está falando aqui, ó, no verso 15, ele vai falar assim, ó, assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Ele está querendo dizer o seguinte, eu não quero que vocês sigam essa doutrina enganosa, essa doutrina que tudo pode, essa doutrina daqui que a gente falou lá da Jezebel. Então, é só para vocês, quando for ler o capítulo 2 de Apocalipse, vocês já tá junto, conectado com essa palavra que a gente falou aqui da Jezebel. Os nicolaítas, o engano, o ensino enganoso, que ele vai continuar falando para as outras igrejas. Jesus, ele sempre está enfatizando ensino e profecias enganosas, falsos profetas e falsos mestres. Por quê? É aquilo que eu falei. Se você recebe uma profecia errada, você está na direção errada. Se você recebe um ensino errado, você aprendeu errado e está fazendo errado. E o diabo, aquilo que eu disse, o diabo não pode parar a igreja, mas ele pode confundir a igreja, ele pode dispersar a igreja, ele pode colocar abominações no meio da igreja, tanto que é claro que o satanismo, satanismo, não só satanismo, maçonaria e várias outras coisas estão inseridas na igreja, debaixo dos nossos olhos. E isso está acontecendo, por quê? O diabo não pode parar a igreja, mas ele pode confundir a igreja. Se a igreja está confundida, se a igreja está indo na direção errada, se a igreja entendeu errado, o que ela está fazendo? Ela está acomodada no seu lugar. Porque esses nicolaítas eram o seguinte, moço, é igual aquele baiano da internet lá, vamos ficar aqui tranquilo, vamos ficar aqui, nós vamos no culto domingo e depois volta para casa para assistir Netflix e está tudo bem. Essa doutrina é a doutrina dos nicolaítas, é a doutrina de Jezebel, só que Jezebel ainda envolvia mais coisas. Mas vocês entenderam, amém? Agora sim, volta lá para o 12. Vamos aqui então para a segunda mulher de Apocalipse. Segunda mulher de Apocalipse está em 12:1. Em diante. Segunda mulher. Quem é a segunda mulher? Esqueci que doer. Segunda mulher. Vamos lá. Então vamos ler aqui. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto. E gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz,
para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aí, essa mulher é Maria, mãe de Jesus? Não, não vai ser Maria, mãe de Jesus. É a igreja? Também não. Quem é essa mulher? Vamos falar quem é essa mulher. Vamos abrir lá rapidinho, segura aí e coloca na frente do seu 30 e... Peraí, deixa eu abrir ali para vocês não rabiscar a Bíblia aí. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis 37, verso 9. Verso 9. 37. Anota essa referência aqui, porque essa referência... Verso 9. Posso ler? Amém? Todo mundo aí? E sonhou ainda outro sonho. Quem sonhou? José. José é filho de quem? José é filho de Jacó. Jacó se chama como? Ok. Israel significa o quê? Aquele que luta com Deus. Amém? Se você não sabe, já anota. Jacó significa o quê? Jacó significa o quê? Aquele que agarra o calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Mas aí Deus falou assim, eu não te tenho por cauda, mas sim por cabeça. Então seu nome será Israel. Israel é aquele que luta com Deus. Como que ganhou esse nome? Lutando com Deus. E a nação de Israel não é um mérito ser chamado de Israel, por quê? Porque Israel é a nação mais pecadora de todas. A nação que mais dá trabalho para Deus e deu trabalho para Deus é Israel. Porque Israel é a nação do Deus verdadeiro, a nação que teve milagres, foi inserida numa terra, Deus guardou, Deus livrou, Deus enriqueceu, Deus livrou de batalhas, Deus batalhou por ela, e é a nação que, assim depois que Deus tirou ela do Egito, fez um bezerro para ela, para adorar. A nação mais idólatra do mundo, não é Roma não, é Israel. Amém? É uma tristeza e que os israelitas não ouçam isso, porque eles ficam chateados comigo. Mas vamos lá então, verso 9. Vai dizer assim: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai quem? Jacó. E contando a seu pai, disse-lhe que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, eu e tua mãe é quem? Jacó e Rebeca? Raquel. Depende, né? Tem a Lia também. Mas aqui no caso era José, e José era filho de Raquel. Ok. Não, mas aqui é a mãe dele é Raquel. E está falando assim, aqui é Raquel e Jacó. Então José conta o sonho para Jacó e Jacó está dando a interpretação do sonho. O que ele está dizendo? Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas. Aí aqui, ó. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, teu pai, porém, guardava este negócio no seu... Este negócio qual? Este sonho. Jacó ouviu esses sonhos, né? E guardou esse sonho no seu coração, dizendo, rapaz, será que isso vai acontecer? Amém ou não? Só não pode esquecer que quando José chegou lá, Jacó chegou lá, esse negócio dele se prostrar para o filho, já estava no coração dele. Amém ou não? Essa é outra história. Vamos voltar lá para o 12. Marcou aí? Agora,
lendo outra vez o verso 12, vocês vão ter o discernimento. Por quê? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Uma mulher vestida de? Ora, o sol é quem lá no sonho de José? Israel. Então a mulher estava vestida de quê? A mulher estava vestida de Israel. A mulher era Israel. E qual foi a nação que gerou o Filho de Deus? Israel. Portanto, vamos continuar lendo aqui para você entender mais. Tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas são quem? As 12 tribos. De quem? De Israel. Amém ou não? Quem é essa mulher? Israel. As 12 estrelas é quem? As 12 tribos. Estava grávida. Quem estava grávida? A nação de Israel estava grávida de Jesus, o Messias. E quem que sempre está e iria perseguir a semente da mulher? O dragão. A antiga, a serpente ficou grande porque Deus mandou ela comer o pó. Aí ela se tornou o dragão. Eu vou esperar vocês pensar um pouquinho. O dragão é quem? A antiga? Por que ela é a antiga serpente? Porque ela começou serpente, ela termina dragão, porque ela comeu muito pó. Porque Deus falou assim, ó, e o pó da terra comerás todos os dias da sua vida. Ela comeu muito e virou dragão. Isso aqui é para pouca gente. Glória a Deus! Quem pegou? Só os que pegou. Não acha ruim não, irmão. Estou falando da Bíblia. Qual que é o perigo? Como assim? Vai virar comida de Satanás. E tem outra. O diabo, ele faz isso por ordenança. Nossa, aí fica triste. Os caras não ficam... Ah, mas o diabo... Moço, quem mandou foi Deus. E comerás o pó da terra todos os dias. Ela começou uma serpente. Comeu tanto pó, porque teve tanta gente que se entregou. Misericórdia. Enquanto você não tem Deus, você é pó. Depois que você tem Deus, você não é pó, você é vaso. Meu Deus, fala alguma coisa, irmão. Pergunta assim, como é que eu faço um vaso do pó? Pergunta. Eu preciso colocar água e entregar na mão de um moleiro. Ah, não, eu vou parar para vocês pensar um pouquinho. Mas e se a água, que é o Espírito Santo, não entrar em mim e eu não cair na mão do oleiro, eu continuo sendo? Mas se eu permito e convido o Espírito Santo, que é o tipo da água, em vários momentos, o Espírito Santo é a água na Bíblia. Se o Espírito vem em mim e me umedece e amolece e junta todas as partículas, todos os micro pedacinhos de terra e junta tudo, porque a água dá liga, a água que dá liga ao corpo. Meu pai, fala alguma coisa, irmão? Se o Espírito Santo não estiver no meio da igreja, fica um grão para cada lado, mas se o Espírito Santo de Deus entrar no corpo, ele traz liga e união para o corpo ser moldado pelo oleiro. Será que tem alguém aí nessa aula hoje? Vocês ficam calados, vocês têm que dar glória, irmão. Quando vocês ouvem essas coisas, é para dar glória a Deus. Eu sou o primeiro a dar glória a Deus, porque eu não posso reter para mim, não. Glórias a Deus. Segunda mulher, Israel. Eu coloquei aqui porque eu não tinha falado ainda, mas é Israel. Israel. Aquele que luta com Deus. E nós somos Israel? Não, nós somos noiva do Cordeiro. Nós não luta com Deus, não. Nós cedemos.
A mulher que fica lutando com Deus é Israel, porque ela está lutando. Eu não quero lutar com Deus. Eu já entreguei. Amém ou não? Eu me rendi. Tem alguém aí ou não? Então, olha só, o dragão ficou grande porque comeu muito pó. Engordou. E o único versículo da Bíblia que vai falar que a cauda do dragão arrastou consigo a terça parte das estrelas. E as estrelas são os anjos, que já deixaram de ser anjos, por quê? Porque caíram da onde? Do céu para a terra? Não, porque destituídos eles foram da glória de Deus. O que é inferno? Inferno é ausência de Deus. Onde Deus não está, é um inferno. Só isso. Por que o diabo ele passa de glória para trevas? Porque só há glória onde há Deus. Deus tira Satanás da presença dele. Agora já não tem mais glória. Agora fica no lugar de glória, de luz, trevas. Simples. Amém ou não? Uma coisa engraçada que aconteceu aí, no dia do batismo, que uma pessoa não quis batizar porque o vô dela batizou e não seguiu os caminhos e a pessoa fala que essa pessoa endemoniou, virou uma pessoa endemoniada, virou uma pessoa possessa, atrapalhada da vida. E o que acontece? Ela não permitiu que a filha dela batizasse, porque achava assim, se a minha filha batizar e não seguir os caminhos do Senhor, ela vai ficar endemoniada e vai viver uma vida endemoniada. Ela está errada de pensar assim? Sim, ela está errada de pensar assim porque não é só pelo batismo, mas por qualquer outra coisa. Se a gente faz uma oração para uma pessoa e expulsa o demônio, o que a Bíblia fala? Que a casa vai estar limpa e vazia. A Bíblia fala que vagando este espírito por toda a terra, não encontrando lugar, ele volta. Por que ele volta? Porque é a única referência que ele tinha de casa. Tem alguém? Ele volta para aquele lugar e quando ele chega, a Bíblia fala que ele encontra a casa vazia e limpa ainda. A oração do cara que orou foi boa. Limpou e ficou vazia. Porque não só está limpa, ela também está. Agora pergunta por que está vazia? Porque eu expulsei o demônio da pessoa e a pessoa não convidou outro espírito para entrar. Porque os espíritos imundos, eles são estupradores de almas. Eles entram sem pedir permissão. Já o Espírito Santo, ele fica na porta. E eu tenho que convidar. Se eu não convido, esquece. Ele não entra, mas é que não entra. Amém ou não? Então, ou seja, essa parte aí, irmão, não dá para... Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas acho que tinha alguma coisa aqui que eu queria colocar aqui, mas já foi. Eu acho que era na hora da Jezabel, mas já foi já. Amém ou não? Então, seguindo o texto, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu, estrelas, são os anjos caídos, os espíritos. Lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz. Foi naqueles dias que Jesus, que eles falaram ali, que José recebeu a visão, o sonho do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel falou para ele assim, vai para o Egito, se esconda. Escondeu ele, porque ele queria matar a criança. Ele usou lá um encapetado do Herodes lá para mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por que 2 anos? Porque foi o tempo que eles chegaram lá, eles só sabiam que era 2 anos porque os magos chegou lá 2 anos depois. Todo mundo aí, né?
Então, olha aqui, verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Onde está o Filho de Deus agora? Foi tomado. Que jeito? As pessoas viram, os discípulos viram ele ser tomado, ó. Lá no Monte das Oliveiras. E foi arrebatado aos céus. E eles viram Jesus ser arrebatado para o trono. Qual trono? O trono, nossa última aula. O trono que o diabo almejou. Quem já viu a série The Game of Thrones? Por quê? A Guerra dos Tronos começou lá no céu. Houve uma guerra pelos tronos. É de lá que tirou a Guerra dos Tronos. O diabo queria o trono de Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aí entra já a escatologia, que isso significa 3 anos e meio. Se quiser sublinhar 200, como é que é? Durante 1260 dias, pode colocar aí 3,5 anos, debaixo desse texto. Amém? Nós não vamos entrar mais no texto não, porque o texto é só para descobrir quem é a segunda mulher. Eu tenho tempo para a terceira mulher? Só 10? Hã? 8 minutos? Tem muita pergunta? Se não tiver, eu vou seguir. Vou seguir então. Vou seguir. Capítulo 17. Ficou entendido aqui? Quem é a segunda mulher de Apocalipse? É a Maria, mãe de Jesus? É a igreja? Então você já sabe quem é. Tem dúvida? Então vamos lá. Verso 17, capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedam com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Cadê aqui? Onde é que está? Aqui. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Sublinha aí, há de subir. Porque ela foi e já não é. Mas ela ainda vai voltar. Calma, você tem que ter calma. Não estou explicando tudo não. Vamos seguir o texto. Você só sublinha esse há de vir aí. Onde é que está? E há de subir do abismo. E irá à perdição.
E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Meu Deus. Vou ler de novo, porque eles não pegou essa parte aqui, Yuri. Olha. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando o nome está escrito no livro da vida, é quando você aceita Jesus ou quando você nasce? Não, é quando o mundo foi fundado, o seu nome já está lá. Aí pergunta por quê? Se eu aceitei Jesus só há alguns anos. Porque já sabia. E os que não estão escritos não estão lá por quê? Porque eles não vão crer. E ele já sabia. Não. Não é predestinação. Ele só sabe, não mexe na vontade de ninguém. Mas ele não deixa de já saber. Não é uma predestinação, ele já sabe. Não é predestinação, ele já sabe. Por isso que os cristãos têm que se alegrar mesmo. Porque a Bíblia, eu amo falar isso aqui. Não fomos nós que escolhemos ele. A Bíblia não vai falar assim que eu achei Jesus. Não. Deus me levou para Jesus. E aí Jesus responde assim, todos quantos o meu Pai me deu, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Isso é o meu versículo preferido. É o meu versículo, esse versículo. Esse é meu, não deixa ninguém ficar com ele. Esse é meu. Esse é o que eu falo desde quando eu me converti. Eu entendi que eu não achei Jesus. E que eu não fui para ele de mim mesmo. Não, Deus me pegou e me colocou diante de Jesus. E Deus falando assim, ó, meu filho, eu estou te dando esse aqui para você. Jesus só falou assim para mim assim, pai, pode me dar. Aí o capiroto querendo puxar, eu falei, não, sai pra lá, capeta. Isso aqui não tem jeito. Selado pelo Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele nada mais, nada menos, ele é o penhor da nossa salvação. O que é ter o Espírito Santo? É você ter a garantia que ele vai voltar e te buscar. Como que eu sei que Jesus vai voltar e me buscar? É você tendo certeza que você tem o Espírito Santo. Se você não tem certeza que tem o Espírito Santo, tema que talvez ele não vai te buscar. Tá escrito. Tudo está escrito. Graças a Deus eu quero pregar só o que está na Bíblia. Se você não tiver o Espírito Santo, a Bíblia fala assim, e esse Espírito o mundo não tem. E não pode receber. A não ser aqueles que o meu Pai deu, porque creram no meu nome. João 14. Se você tem o Espírito Santo, significa, não temas, Jesus vai te buscar. Pode passar o céu e a terra. Isso a garantia que Jesus vai te buscar é essa. Sabe onde está no Velho Testamento? Pergunta aonde. Quando da graça ao Espírito Santo. Quando lá do Judá, lá, como é que é o nome dela? Tamar, quando pega o selo, o brasão, aquele era o penhor da garantia. Foi ele que me marcou. Aquela hora ali, os caras falaram, pode matar ela. Aquilo que eu carrego aqui é desse. Que é dono desse brasão. Quando você chega na porta do céu, lá na porta, o anjo fala assim, quem é você? Esse brasão aqui. Você tá louco? O anjo abre a porta na hora, você entra. Você tá entendendo isso aqui? Qual que é a pergunta dos demônios e também dos anjos? Porque os anjos não sabem de tudo. Os anjos não é onisciente. A pergunta dos anjos é essa. Quem é você? Se você não tiver um selo, ele te mata, ele não deixa você entrar.
Porque a pergunta foi, de quem é que você está esperando um filho? Aí ele falou assim, eu estou gerando o Filho de Deus através do Espírito Santo dentro de mim. Amém ou não? Pronto. Vocês estão aí ou não? Onde é que eu estava, irmão? Pelo amor de Deus, ajuda eu aí. Mas que virá, né? Ok. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está. Quer saber que monte é esse? A cidade que tem 7 colinas? Roma. E, resumindo, né? Porque Roma é a cidade maior. Capital da Itália. Mas em volta da cidade principal, chamada Vaticano, tem 7 montes. Terceira mulher, não podemos generalizar a Igreja Católica, porque é muito mais que a Igreja Católica. E nesse dia aqui, não será a Igreja Católica, será uma união de igreja. Então não podemos, no estudo, eu não posso falar assim, isso aqui é a igreja. Não, eu posso falar isso. Eu posso falar toda certeza que é Roma. Porque como aquela mulher representa Israel, isso aqui também está representando um lugar específico. Amém ou não? É como ele está falando assim, ó, onde está o trono de Satanás? Pérgamo. Vê para mim onde está Pérgamo geograficamente aí para mim. Aqui, ó. Olha aqui. Vou pegar o canetão. A terceira mulher, está escrito na sua Bíblia a resposta no verso 5. Leia aí no verso 5. Quem que é a grande mulher? A mulher. Verso 5. Babilônia. Apocalipse 17, verso 5. Babilônia. Babilônia é a mulher. Não, ele falou mistério. Babilônia. Só que Babilônia, eu não posso. Quem é que está vestida, bem vestida? Hoje, se a gente olhar, é sim os nossos. Vamos falar, depois eu vou cortar, né? Os nossos irmãos aí, os olhos deles, as escamas vai sair. E a Babilônia é a antiga. Não, a Babilônia não é Roma. A Babilônia é um espírito, é um mover. É um mover da Babilônia. É tipo Jezabel. O que Jezabel é? Jezabel é uma pessoa? Não, é um espírito. É uma consciência. Essa Babilônia aqui, é lógico que essa Babilônia, ela está trabalhando através da Igreja Católica. Ela está trabalhando com outras várias religiões. E ela é dominadora de várias das religiões. E ela se enriquece. A igreja mais rica do mundo é a Igreja Católica. E ela se embriaga no seu vinho e nas suas vestes. Porque não é só. Então não posso falar que é ela. É um conjunto, é tipo Jezebel. Jezebel eu não posso falar que ela é uma pessoa sozinha. Eu tenho que falar que ela é um mover. É um mover que causa aquilo tudo. Porque a Babilônia caiu a cidade. Mas o espírito babilônico não caiu. É tipo, geograficamente, o povo judeu, hebreu, foi tirado do Egito fisicamente. Mas o espírito egípcio, aquela escravidão, não saiu da mente. Então o espírito escravizador, o espírito babilônico, não saiu deles. Na verdade, o espírito babilônico, quando eles foi destruído pela Pérsia, eles assumiu, esse espírito entrou na Medo-Pérsia ali, depois foi para os gregos, depois foi para os romanos, e assim sucessivamente. Foi subindo. E ela para na onde, mostra aí o dragão, mostra aí a Europa. O mapa mundi, o dragão. Pra
Vocês entenderem quem é o dragão, aonde está o dragão, quem é o dragão? É a Europa. Aonde está quem? Onde está o Vaticano. Que é a mulher, que é a terceira mulher. Só que essa mulher, ela é o mover. Se eu falasse para vocês que era Roma, eu estaria falando não toda a história para vocês. Então ela não é só um lugar físico, ela é um mover. Só que o lugar físico dela está lá no Vaticano. Só que o Vaticano, hoje no Vaticano, tá as estátuas dos deuses gregos lá. Você sabe disso, né, ô Yuri? Esse mapa aí é forçado, mas eu queria um mapa não forçado. Mas peraí, pensa ver o outro, peraí. Vê lá, tá vendo o dragão? Tá vendo ali o bebê? Estados Unidos ali a águia e Brasil castiúva. Mas agora coloca o mapa de verdade. Mapa mundi normal. Tá vendo o dragão? O dragão é o ocidente. Isso aqui não é para qualquer cabeça não. Não é para qualquer cabeça não, mas olha lá. Amém ou não? Vamos encerrar, irmãos? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas a aula hoje era para mostrar só as 3 mulheres. Claro que a gente fala mais coisas, né? E acabou que encerrou lá. Amém ou não? Aonde está então a Babilônia? A Babilônia está ali, naquela região. Aquela região é a região central. Vê se você coloca uma foto aí do Vaticano. Da Praça do Vaticano. Praça do Vaticano. Vocês vão ver coisas aí que vocês não imaginam. Pra gente encerrar, que horas são? Já passou 10 minutos. Louvado seja Deus. Vocês vão ver coisas que vocês falam, não, mentira. Se você não estudar, você não vai descobrir. Glória a Deus. E tem gente que não gosta de estudar, irmão. Tem gente que não gosta, tem gente que não... Tem uns que falam assim, não gosto de estudar, não. O método simples. Olha, presta atenção, a Praça do Vaticano, mas assim, tem ali o que você já aprendeu, que é o obelisco, que chama o pênis de Baal. Baal, Babi. Ou seja, o deus Baal, aquilo ali é o pênis dele no meio da praça. E o Vaticano é a sede de quem? Não precisa falar. Agora, tá tudo lá. Tá tudo lá. E as pessoas vão lá, choram lá, vê assim, e não... Mas vocês estão entendendo o tanto que é explícito na cara da gente, a gente não... Olha lá, mas assim, ele aumentou um pouco, mas olha lá. Irmão, é coisa terrível. Aí, olha lá, agora olha lá. Olha aqui. Vê se vocês não conseguem enxergar isso aqui. Olha aqui. O formato. Olha aqui, tem as trompas, as trompas de falópio, aquelas negócios tudo aqui, ó. E o que está querendo dizer? A semente dele, os filhos dele, sendo gerados através daqui. A mensagem é mais forte que a gente imagina. O órgão de... Ele... Amém? Glória a Deus, gente. Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? Pastor Cosmo, faz essa oração para a gente, por favor. Deus, agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem aberto Muito obrigado. o nosso entendimento. Muito obrigado, Jesus. Vamos aprender mais de ti. Sim, Espírito Santo. Meu Pai, está com a nossa mente, nosso Sim. entendimento aberto, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor está nos ensinando, através, ó Deus, do professor Paulo, Senhor. Que o Senhor venha nos levar para as nossas casas, guardar-nos, Nos proteja, meu Pai, nos guarde.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado.